O STJ é o ministro Herman Benjamin. Quem é o ministro Herman Benjamin? O ministro Herman Benjamin é um jurista com J maiúsculo. O ministro Herman Benjamin é que deveria ser indicado para o STF. Eu chamo essa pauta de PGR em Jerusalém. Não, é Eichmann na PGR 1. Eichmann na PGR 1. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o prosseguimento de ação judicial da Justiça Federal Americana do Estado da Flórida, para que o Alexandre de Moraes seja oficialmente, tão simplesmente notificado de um processo movido contra ele pelas empresas Rumble e Trump Media Corporation, esta última pertencente ao presidente dos Estados Unidos. Em 25 de setembro, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, mandou o caso para a PGR se manifestar. E a Procuradoria sentou em cima, considerou que não se pode punir alguém que está somente exercendo sua função sob pena de ferir acordos internacionais. E o Acordo Internacional de Haia manda que o Brasil cite com celeridade e não empaque por motivos políticos. A Justiça norte-americana enviou ao STJ, que funciona como uma espécie de carta rogatória, instrumento usado para que decisões judiciais de um país sejam cumpridas em outro. Cabe ao presidente do STJ, Herman Benjamin, decidir se autoriza o cumprimento da citação. Se houver autorização, será designado um juiz responsável para intimar o ditador Moraes. Se for negado, a justiça brasileira entenderá que a ação é improcedente e Moraes não será oficialmente citado. Olha que engraçado. Esse caso, quem é o presidente do STJ é o ministro Herman Benjamin. Quem é o ministro Herman Benjamin? O ministro Herman Benjamin é um jurista com J maiúsculo. O ministro Herman Benjamin é que deveria ser indicado para o STF. Não o imbecil, não o estronço, o patso, o energúmeno do Bessias. O ministro Herman Benjamin tem a qualificação para ser um dos top 10 dos melhores juristas desse país. O ministro Herman Benjamin ajudou a delinear todo o direito do consumidor no Brasil. O ministro Herman Benjamin ajudou a delinear os contornos do direito ambiental no Brasil. O ministro Herman Benjamin, presidente do STJ, só ele, sozinho, contribuiu mais para o desenvolvimento do direito brasileiro que os 11 ministros do STF juntos. Então, se tem alguém com notável saber jurídico debaixo do nariz de Lula, esse alguém é o ministro Herman Benjamin. E não querendo fazer aqui outing de ninguém, o ministro Herman Benjamin seria o primeiro ministro assumidamente gay do STF. Além de ser um dos maiores juristas do Brasil, sem sombra de dúvida. Ele é professor dos professores. Esse é o Herman Benjamin. E eu espero, sinceramente, que o Herman Benjamin, e acho que ele vai fazer isso mesmo, não jogue a sua trajetória e o seu vulto jurídico expressivo no lixo, como jogou o Paulo Gonet. E mande sim citar, afinal de contas, o Alexandre está sendo citado, não está sendo condenado. Alexandre de Moraes, que, aliás, olha o que este tarado fez hoje. Olha o que este tarado fez hoje. Isso, como dizia o Gilmar Mendes, é coisa de pervertido. Estou usando os substantivos, aliás, os predicados que o Gilmar Mendes usa para se referir a juízes que não seguem a lei. Hoje,
o Moraes determinou que a Defensoria Pública da União assuma a defesa do Eduardo Bolsonaro no caso da acusação de suposta coação no curso do processo. A decisão foi tomada um dia após o término do prazo para que o deputado federal nomeasse um advogado e apresentasse a sua defesa. Por estar fora do país, ele foi notificado por edital. De acordo com a PGR, Eduardo tentou, junto ao governo Trump, levantar sanções contra ministros do STF e tarifas ao Brasil como represália ao julgamento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo errado. Primeiro que ele não perdeu o prazo. O que aconteceu foi que este careca que vocês veem, esta indecente careca que vocês veem na tela, diz que investigou. E esta indecente careca não poderia investigar, porque ele é juiz, pelo menos no papel. Mas se houve investigação, liana, reta, escorreita, que possibilitasse a denúncia do Eduardo Bolsonaro, ela saberia onde o Eduardo Bolsonaro mora. Que merda de investigação é essa que você não sabe onde o investigado mora? Quem investigou? Já acusou? É filme da Pantera Cor-de-Rosa? Quem foi o imbecil que investigou e não sabe onde o investigado mora? Ou não houve investigação, ou tudo isso é um teatro. É um teatro. O Paulo Figueiredo, que é o corréu nessa ação, ele foi citado. Mandou-se citá-lo por carta rogatória, que é o que se faz quando o investigado, quando se torna denunciado, que é o que se faz para que essa pessoa seja cientificada da ação penal. Mas para o Paulo Figueiredo, fez-se o que manda a lei, e para o Eduardo Bolsonaro, o careca indecente, ditador, falou não, no caso dele, eu quero citar por edital, ou seja, eu publico no Diário da União, se ele contestar, contestou, não contestou, contestasse, eu vou dizer que ele é um réu revel. E se ele não contestar no prazo, eu ponho qualquer porcaria da ativa, só para eu tocar esse processo e, claro, impedir que ele seja candidato à eleição no ano que vem. Mas o Moraes não tem base jurídica para fazer isso. Aliás, é mais um exercício do abuso de poder que o Alexandre de Moraes comete. Por quê? Porque não tem homem, nem mulher, com sentido de hombridade, seriedade, honestidade, civilidade, republicidade, com espírito imbuído de democracia no nosso Senado. Tanto a Câmara Federal está cheia de deputinhas, quanto o nosso Senado está cheio de parlamentares. Porque Alexandre de Moraes só faz o que faz, porque o seu freio e contrapeso institucional, que é o Senado, tem mais deputinha que qualquer zona de beira de estrada. E dessa maneira, enquanto que os Estados Unidos citam o Alexandre de Moraes corretamente, mas aqui o PGR, o Gonete toma um danete e sente em cima, o Moraes, ele faz o que bem quer, faz o que bem entende. Não, eu vou citar por edital. E eu sugeri ontem, sugiro hoje mais uma vez. Os Estados Unidos imprimam cartazes com a cara do Moraes, falado, citado Alexandre de Moraes, colhem nos postes, igual se faz para citar cachorro perdido, que é o caso do Moraes. E aí, Holiday? Pois é, Pavinato, é justamente esse ponto que eu queria chegar. Isso lembra muito a história do Homem Cordial, né, que escreveu Sérgio Buarque de Holanda, porque mostra direitinho como que o Moraes está se utilizando do bom e velho jeitinho brasileiro para escapar da justiça, enquanto ele usa esse mesmo jeitinho para punir ou tentar punir Eduardo Bolsonaro. Veja, a Justiça da Flórida tenta citar ele no Brasil, aí ele liga pro amigo, que vamos combinar, né? O Gonê só está onde está porque é amigo do Moraes e porque faz tudo que o Moraes manda. O Gonê
É uma representação fictícia. O Moraes, você tá aí. A gente sabe que o boné é funcionário. O Gilrais. Tudo que o Gilrais quer. O Gonê, ele é só um boneco de ventríloco ali. É o tudo boneco para sinforoso. Exato. É tudo para que Alexandre de Moraes possa fingir que existe uma acusação independente e que a acusação não é o próprio juiz. E perceba, ele liga, então, pro Gonê, manda uma mensagem, sei lá, dá um parecer aí contrário à citação, que eu não quero responder isso aí não. E aí agora o Gonê manda pro STJ, ou seja, tá tentando fugir. Para que lá na frente, quando a Justiça da Flórida possivelmente venha a condená-lo, ele possa dizer, olha só, não tive nem como me defender. Porque eu nem fui citado, porque isso não era crime no Brasil, porque não estava de acordo com os acordos internacionais do qual o Brasil faz parte. E, ao mesmo tempo, aqui ele se nega a mandar carta rogatória para que Eduardo Bolsonaro tenha o devido tempo para se defender e defender com um advogado constituído por ele. Então ele cita por edital, manda a Defensoria Pública designar qualquer um lá para fazer uma defesa protocolar, para que lá na frente ele tome a decisão dele, que nós já sabemos qual é, que será de condenação de Eduardo Bolsonaro. Mesmo Paulo Figueiredo, que será citado via carta rogatória, ou seja, seguindo os trâmites internacionais devidos, também será condenado. Nós já sabemos a decisão de Alexandre de Moraes, já sabemos a decisão da primeira turma. Essa é a grande diferença de quando você tem um Estado democrático de direito e quando você tem uma ditadura do judiciário. Essas duas notícias nos mostram isso. Nos Estados Unidos, por mais que se critique, seja pela esquerda ou pela direita, ainda há um Estado democrático de direito, ainda há uma justiça independente que segue os trâmites devidos, independentemente do acusado. Veja, a Justiça da Flórida está seguindo o caminho adequado, mesmo diante de um sujeito que é condenado pela lei Magnitsky, mesmo diante de um sujeito que não tem direito de pisar nos Estados Unidos. E o Estado americano está dizendo, ele tem direito à defesa, ele tem direito ao devido processo legal. Aqui no grande Estado democrático brasileiro, não se tem. Não se tem o devido processo legal, não se tem a ampla defesa, tudo o que se tem é a vontade de um ditador de cabeça lustrosa. E vale lembrar que a Vaza Toga, quando pipocou pelas mãos do jornalista Glenn Greenwald, que é um sujeito que foi responsável, junto com o Julian Assange, pelo Wikileaks. O Wikileaks que mostrou, escancarou para o mundo ações nada republicanas de gente muito mais poderosa que o Alexandre de Moraes. E ele sobreviveu ao Wikileaks, o Glenn Greenwald. Aqui no Brasil, o Glenn Greenwald falou, aqui não dá. Eu nunca tive medo de alguém na vida como eu tenho do Alexandre de Moraes. Que, aliás, mandou vazar um vídeo íntimo dele de 2017, onde ele estava numa cena íntima com um garoto de programa, realizando um fetiche sexual vestido de empregada doméstica, e o garoto de programa o humilhava, chamava de lixo branco, pedia para ele fazer pix de 10 mil reais. E o Supremo o gabinete do Moraes não teve o menor pudor em fazer vazar isso para a imprensa, o que, aliás, é crime, porque é um material pornográfico, sem o consentimento do envolvido. Mas ninguém toca nesses assuntos. Mas o que eu quero dizer, é o que eu dizia da Vaza Toga, começada pelo Glenn Greenwald, é que uma das primeiras revelações que nós vemos é o staff do Alexandre de Moraes dizendo que, com todas as letras, não lembro se foi o sabujo, o pulha do Ayrton Vieira, que é desembargador aqui em São Paulo, se foi o Marco Antônio Vargas, que dizia o seguinte, um desses dois juízes auxiliares Moraes que diziam expressamente, o Moraes quer ferrar com Eduardo Bolsonaro. Nominalmente. O Moraes quer ferrar com Eduardo Bolsonaro.
O Moraes nunca foi investigado, o Vargas também não, e o Ayrton Vieira tampouco. Agora, o juiz, que é o Alexandre de Moraes, que quer ferrar, que já antecipou, é parcial, é perseguidor, é inquisidor, que já disse quer ferrar com o Eduardo Bolsonaro, está ferrando com o Eduardo Bolsonaro à luz do dia. Igual dois cachorros que trepam debaixo de um poste ao meio-dia numa rua movimentada. Sem pudor nenhum. E o Senado não faz nada. E o Senado não faz nada. Ontem,